Vamos lá, nação rubro-negra? Por partes, porque tem muita coisa para falar. Agora que a adrenalina baixou, a ansiedade ontem estava alta, ontem estava muito alta, muito tenso, como todo mundo. Como eu falei no vídeo anterior, todos nós estávamos com a cabeça no jogo de ontem. Jogamos no sábado, mas todos nós estávamos com a cabeça no jogo contra o Racing, que era uma semifinal de Libertadores, contra o time argentino na Argentina. De dificuldade, a gente vai falar um pouquinho ao longo desse vídeo. Em primeiro lugar, o seguinte: muitos jornalistas, inclusive um jornalista daqui do Brasil, que também é torcedor do Racing, eu acho isso inacreditável, como que você pode ter dois clubes dentro do seu coração. Eu, particularmente, eu sou torcedor rubro-negro, logicamente, desde pequeno, desde quando eu tinha 7 anos de idade, e quando eu, pela primeira vez, ouvindo pelo rádio, eu vi, ou melhor, ouvi o Flamengo ser campeão brasileiro com gol do Nunes, ouvindo pelo rádio. Depois que eu vi as imagens, mais tarde que eu vi as imagens, né? Até porque eu não tinha televisão na minha casa. Então, desde então, eu virei rubro-negro, venho de uma família de rubro-negros. E eu gosto do Barcelona, do Futebol Clube Barcelona, sempre gostei, principalmente desde os anos 90, quando eu vi o Romário vestindo aquela camisa belíssima, diga-se de passagem, camisa da Capa, aquela produtora de material esportivo. Eu também sou muito fã do Liverpool, eu gosto muito do Liverpool há muito tempo, e principalmente a partir de 2019, a temporada de 2017, 2018, com o Klopp lá no comando do Liverpool, o estilo de jogo do Liverpool, muito agressivo, muito vertical, muito objetivo. Aquilo me fez aprender a gostar do Liverpool, do clube Liverpool. Depois eu estive pesquisando sobre a história do clube, o clube voltado para a classe trabalhadora, não é por acaso que eles usam vermelho, tem a ver com a questão socialista. É um clube operário, de um bairro operário ali, né, da cidade ali de Liverpool, né? O estádio do Anfield fica num lugar pobre, até pobre, periférico. Inclusive tem alguns lugares ali, lojas ali, que são fechadas. Então, eu gosto de futebol, mas se jogar o Flamengo contra o Barcelona, como jogou recentemente Flamengo e Barcelona no final de Mundial Interclube Sub-20 aqui no Maracanã, e o Flamengo foi campeão, se jogar o Flamengo e Liverpool, como jogou em 2019, é óbvio que eu vou torcer pro Flamengo, sempre. Não tem essa coisa de divisão, de clube, não tem isso não tem. Pro verdadeiro rubro-negro, isso não existe. Dito isso, alguns jornalistas, dentre esse que torce para o Racing, os caras pintaram o bicho muito mais feio do que ele é. O Racing é um time organizado, como o Felipe Luiz falou, sim. O Racing é um time que tem as ideias claras, melhor dizendo, dele, sim. Porque é um time que acredita muito no seu técnico, que é um torcedor do clube, forjado dentro do clube, como o Felipe Luiz é o torcedor do Flamengo. É um técnico que tem um carisma muito grande, um técnico que insuflou em muito a torcida do Racing, falou de guerra, falou de uma série de coisas. Eu procurei ficar à distância dessas coisas, porque eu já estava muito tenso, muito nervoso, muito ansioso. Procurei ficar longe desses comentários de torcedores, de imprensa, de jogadores, até de youtubers, que eu gosto muito do Falso 9, né? Procurei não ver nenhum tipo de análise dele, porque eu queria ficar o mais calmo possível, porque eu estava muito tenso. Claro que a gente acompanha futebol há muito tempo, né? E a gente acaba, querendo ou não, esbarrando aqui e ali em um ou outro comentário. E os comentários, praticamente de forma unânime, com exceção de alguns mais centrados, mais equilibrados, davam conta de que o Flamengo ia ser atropelado pelo Racing lá no estádio dele, no El Cilindro. O Racing tinha uma torcida muito empolgada, muito forte, que transforma o estádio num caldeirão, que solta foguete. Sim, eles fizeram tudo isso, soltaram foguete. Foi muito difícil de chegar lá no estádio do Racing. O Flamengo se atrasou, o Flamengo saiu, cumpriu o recomendado pela Conmebol, saiu do hotel na hora que era prevista, pegou engarrafamentos, demorou para chegar no estádio, inclusive foi por isso que o jogo atrasou um pouquinho. Mas tudo isso é um clima para tentar abalar emocionalmente o jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo tem um bando de gente ali, como o Felipe Luiz inclusive falou na entrevista, tem um bando de gente ali que já foi campeão da Champions League, gente. Gente que está acostumado a pedreira muito maior do que jogo contra Racing em Avellaneda, em El Cilindro. Desculpa, gente que está acostumado a jogar contra Real Madrid, gente que está acostumado a jogar contra o Liverpool, o Barcelona, o Chelsea, o Manchester City, gente que está acostumada a jogar contra o Juventus ou pelo Juventus, contra o Milan, gente que está acostumada a jogos grandes, contra o Paris Saint-Germain. Então, assim, desculpa, não seriam esses jogadores que estão no Flamengo hoje que iriam se deixar impressionar por qualquer tipo de ambiente, por mais hostil que ele fosse, até porque
torcida não entra em campo, fisicamente falando. Ponto final. Nenhuma torcida. Ponto final. Né? Então, se eles têm uma torcida empolgante, nós também temos, e nós também sabemos fazer festa. Fizemos isso aqui no Maracanã. Né? E impressionamos eles. Não tenho dúvidas disso. Impressionamos eles. Eles falaram isso quando eles voltaram para lá. Então, por mais que se solte foguetes lá, por mais que se tente criar um ambiente hostil, os jogadores do Flamengo são jogadores que estão acostumados com nível europeu, com cobrança de nível europeia, e o próprio Filipe Luís é mais um destes, que foi um ex-jogador, é um ex-jogador recente, que está para lá acostumado com esses ambientes de pressão, de forçação de barra, né? E de apertar o juiz ali. O Filipe Luís simplesmente falou para os caras, vamos jogar bola. E foi o que o Flamengo fez no primeiro tempo. O Flamengo jogou bola. O Flamengo controlou o jogo. O Flamengo teve várias chances. O Flamengo, no primeiro tempo, o Flamengo poderia ter aberto o placar 2 vezes com o Luiz Araújo. Poderia ter aberto o placar com o Varela. Poderia ter aberto o placar com o Arrascaeta. A Carrascal jogou pra caceta. Jogou muita bola no primeiro tempo. Plata jogou bem no primeiro tempo. O Flamengo foi o senhor do primeiro tempo. Controlou as ações do jogo. O Flamengo ocupou o campo defensivo do Racing. Imprensou o Racing. Surpreendeu o Racing, calou o estádio. Teve uma hora que eu só escutava a torcida do Flamengo cantar. O estádio abaixou a pressão. O Flamengo fez murchar a torcida do Racing. Aquela torcida que estava fazendo festa, que os caras falaram que ia transformar o estádio num caldeirão infernal, que não sei mais o que. Não, o Flamengo simplesmente jogou bola. Botou a bola no chão. Os caras falaram para si mesmo, nós somos melhores. E somos mesmo. Somos melhores do que os caras. E vamos jogar bola, vamos mostrar para os caras que nós somos tecnicamente melhores, estrategicamente melhores, e vamos mostrar para esses caras que nós somos melhores do que eles. Simples assim, sem estresse, sem loucura, sem nervosismo. Vamos botar a bola no chão e tocar. Léo Ortiz jogou muita bola, Léo Pereira jogou muita bola, embora tenha cometido um erro ali no primeiro tempo na saída de bola ali, mas tomou um esporro do Jorginho, que é o capitão do time, não é por acaso, assim, é o capitão sem faixa. Né? Por exemplo, precisa ter faixa para ser capitão. O Pelé era um capitão sem faixa no Santos. O Filipe Luís, muitas vezes, era um capitão sem faixa no Flamengo. Você não precisa ter a faixa para ser capitão. Como o Diego Ribas, muitas vezes foi capitão sem faixa no Flamengo. Como o próprio Gerson, recentemente, muitas vezes foi capitão sem faixa no Flamengo. Você não precisa ter a faixa para ser capitão. Você tem que e deve mostrar espírito de liderança. Este grupo do Flamengo tem muitos jogadores ali que tem espírito de liderança. Pulgar jogou pra caceta, espírito de liderança. O próprio Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, né, numa situação difícil, tem espírito de liderança. Apesar dele não ser um cara de pouca leitura, né? Não tem muitas leituras ele, dá pra ver a dificuldade que ele tem de concatenar as ideias, concatenar as palavras ali, mas é um cara que tem espírito de liderança. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Arrascaeta tem demonstrado espírito de liderança. Então, assim, o próprio Agostinho Rossi, que jogou muito, fechou o gol, está acostumadíssimo com aquele ambiente argentino lá, argentino que ele é, tem espírito de liderança. Então, o Flamengo tem vários jogadores ali. O próprio Alexandre, lateral esquerdo, jogou 500 anos lá na Europa. Danilo, que entrou no segundo tempo e entrar no primeiro, porque o Léo Ortiz nos deu um susto. O Danilo entrou no segundo tempo com espírito de liderança. Então, que ele já tem há muito tempo, o Rubro Negro também. Então, assim, o Flamengo jogou bola. O Flamengo jogou bola e mostrou para os antes, principalmente essa galera da imprensa paulista, que por incrível que pareça, mesmo sendo torcedores do Corinthians, do São Paulo, alguns do Santos, da Portuguesa de Desportos, como você tem aí jornalistas aí, torcedores da Portuguesa de Desportos, todos eles estão torcendo para o Palmeiras, porque o Flamengo voltou a ser, depois de longo período de hiato, o maior pesadelo desses caras. Porque todos esses caras estavam torcendo pelo Racing. Curiosamente, esse jornalista que eu citei no início do vídeo também disse que os torcedores dos outros clubes na Argentina estavam torcendo pelo Racing. E aí, são razões parecidas e diferentes ao mesmo tempo. Os torcedores da Argentina estavam torcendo pelo Racing, segundo esse jornalista que é torcedor do Racing, né, jornalista brasileiro que é torcedor do Racing, muito em função de que desde 2019 para cá, já se vão 6 anos, nunca mais um time argentino esteve na final da Libertadores da América, que para eles, assim como para nós, é a competição mais importante, é a competição que valoriza qualquer clube deste continente aqui. Logicamente que eles estavam pensando no país, esses outros torcedores, estavam pensando numa questão macro, em relação ao país. E também porque eles sabem que o Flamengo hoje
é praticamente imbatível. Eles sabem disso. O Flamengo tem é um clube sólido, e é um time sólido, e tem um técnico sólido, que a gente vai falar dele mais no final do vídeo. Dito isso, os torcedores daqui, os antes daqui, estavam todos também torcendo contra o Flamengo, porque eles sabem que o Flamengo voltou, depois desse ato que eu acabei de citar, voltou a ser o pesadelo deles, como era nos anos 80, entre meados dos anos 70 e meados dos anos 80. O Flamengo foi o pesadelo desses caras torcedores de Minas Gerais e principalmente de São Paulo, que estão todos torcendo claramente para o Palmeiras, falando, tentando convencer você de que o Flamengo iria passar mais dificuldades lá na Argentina do que o Palmeiras vai passar dificuldade hoje aqui, mesmo jogando nos seus domínios no Allianz Parque. O Palmeiras está com 3-0 no lombo, está com 3-0 contra. O Flamengo dependia apenas do empate, o empate que conquistou ontem para ser finalista, jogando bola, quase abrindo para cá, quase ganhando o jogo. E enquanto o Palmeiras, ele vai ter que fazer 4 se quiser passar direto, ou vai ter que fazer pelo menos 3 se quiser levar para os pênaltis. Quem está com mais dificuldade de se classificar? O Flamengo ou o Palmeiras? O raciocínio é lógico, o raciocínio é objetivo. Por isso que a gente não pode cair na falácia de adestradores de plateias digitais, como eu chamo aqui. Muitos desses caras aí, jornalistas aí, que não entendem bulufa de futebol, que nem pelada jogam. A gente pelo menos joga pelada, esses caras nem pelada jogam. Esses caras nem pelada jogam, esses caras são tudo playboy, gente. A maioria deles é tudo playboy. Criado em apartamento. Não são de favela, não são de periferia que nem a gente. Morou, pai? Certo? Então a gente fala assim mesmo, não são de periferia. Tudo playboy. Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro, Tirone, esses malucos aí, Jean Oddi, que inclusive, pelo menos ontem reconheceu a superioridade do Flamengo, como Vitor Birner, que pelo menos ontem reconheceu a superioridade do Flamengo, né? Torcedor de São Paulo, o Jean Oddi, torcedor do Palmeiras. Esses caras, sabe, todos eles, esses caras não são peladeiros, que nem a gente. A gente joga pelada, mano. A gente divide bola, a gente chuta, a gente xinga, a gente pula, a gente grita, a gente marca ele, pô, chega junto e tal. Na pelada a gente fala isso, esses caras não têm essa experiência, não tiveram essa experiência. Se tiveram, é muito ali entre eles, ali, aquele tipo de jogo bem suave, bem leve, que não tem pegada que tem pra gente que vive em favela, que mora em periferia, que está acostumado com esse ambiente. A gente está acostumado com ambiente hostil, nós estamos acostumados. A gente que vive em favela está acostumado com isso. Esses caras não estão, né? Ambiente hostil de todos os sentidos, diga-se de passagem. Né? Eu já tive a oportunidade de jogar um futebol na Fazenda Botafogo com a galera do tráfico assistindo o jogo e alguns deles depois entraram para jogar contra a gente. Simples assim. Isso é ambiente hostil. Esses malucos não estão acostumados com isso, eles nem sabem o que é isso. Inclusive esse torcedor daqui, esse torcedor do Racing, esse jornalista daqui que é torcedor do Racing, nem sabe o que é isso. Não sabe, nunca tiveram essa experiência. Não são de favela, não são de periferia. Então a gente está acostumado com isso. Então, quando esses caras falarem essas merdas para vocês, não dá ouvido não. Não dá ouvido não. Até porque a realidade é outra. A realidade hoje é, o Flamengo é um time difícil de ser superado dentro de campo por quaisquer times. Não por acaso o Flamengo está fazendo uma temporada histórica. Gente, a gente não pode esquecer que o Flamengo meteu 3-1 no Chelsea de virada. No Chelsea. Esse Chelsea aí que disputa a Champions League, que disputa a Premier League. Esse Chelsea aí, né? Esse Chelsea aí, que está nas cabeças ali da Premier League. O Flamengo só perdeu para o Bayern de Munique, esse poderoso Bayern de Munique, porque o Flamengo cometeu 2 erros crassos na saída de bola. Vocês viram o jogo. Senão o Flamengo muito provavelmente poderia ter ganho aquele jogo ali, ou pelo menos ter empatado, não sei, ido para os pênaltis. E aí é uma outra conversa. O Flamengo bateu de frente com times poderosos da Europa, com o Felipe Luiz ainda sob desconfiança de grande parte da torcida do Flamengo, que é infectada, que é conduzida, adestrada por esse adestrador de plateias digitais. Felipe Luiz, gente, é um técnico que está mostrando, está provando para um certo jornalista que é torcedor do Racing, que disse que o Felipe Luiz ia ter que evitar a broderagem. O cara nem sabe, nem conhece o Felipe Luiz pessoalmente, rapaz. O Felipe Luiz não só evitou a broderagem que ele disse que o Felipe Luiz teria que evitar, o Felipe Luiz não só evitou isso, como provou para todo mundo que ele está prontíssimo para ser campeão da Libertadores. É um cara inteligentíssimo, é um cara que estuda futebol, um cara que lê muito, conhece muito sobre futebol, o cara que jogou muito tempo na Europa, então esteve muito próximo de grandes treinadores. Um cara que fez o Flamengo jogar muito no primeiro tempo, com a bola no chão, tocando a bola, envolvendo o Racing, botando o Racing de certa forma até na roda, em muitos momentos. Os jogadores do Racing desesperados, o técnico do Racing desesperado, a torcida murchou. E no segundo tempo, de tanto o capitão do Racing falar no ouvido do juiz, o juiz mudou a postura dele de apitar o jogo. E tivemos o Plata expulso logo com 5 minutos do segundo tempo.
o jogo mudou completamente. O que o Felipe Luiz fez? Repetiu a fórmula que ele usou contra o Corinthians no ano passado, quando a gente foi para a final da Copa do Brasil. O Bruno Henrique não foi expulso naquela ocasião, dentro da casa dos caras lá, da Arena Paracetamol, como a gente fala brincando, né, o estádio do Corinthians. O que o Felipe Luiz fez? Montou uma linha de 5 na defesa. Simples assim. Fez o que aprendeu com o Simeone. Simples assim. E o Corinthians conseguiu suplantar a defesa do Flamengo? Não. Mesmíssima coisa ontem. Felipe Luiz meteu uma linha de 5. Ortiz conseguiu suportar o resto do segundo tempo todo. Botou o Danilo, ficou com 3 zagueiros, 2 laterais ali, o Alexandre de um lado e o Varela do outro. Depois botou Royal na lateral direita ali. E mesmo com a expulsão do Plata, ele tirou o Carrasco, que estava jogando muita bola. Eu me assustei nessa hora, mas o Felipe Luiz sabe o que faz, porque ele conhece o time muito melhor do que eu, com essas condições de jogador muito melhor do que eu. Estava no estádio, sabe o que está fazendo. É preciso confiar no técnico que nós temos. É preciso confiar no técnico que nós temos, porque muita gente aí, torcedor do Flamengo, que é adestrado digitalmente, né, fica falando, o Felipe Luiz, as suas convicções. O Felipe Luiz tem convicção porque ele sabe o que ele está fazendo, ele está lá dentro, cara. Porra, ele convive com os caras todos os dias, ele convive com esses caras há 6 anos, a maioria deles. Boa parte deles há 6 anos. Ele conhece os caras muito melhor do que eu, muito melhor do que você, muito melhor do que qualquer jornalistazinho de merda, administrador de plateia digital. Então o Felipe é um cara que você tem que confiar nele, torcedor do Flamengo. Você tem que confiar nele, o cara é bom pra caceta, é inteligentíssimo. Né? É um cara acima da média. É a melhor notícia do futebol brasileiro nos últimos anos. Em 10 anos. É a melhor. Porque hoje o futebol brasileiro hoje tem um técnico de nível superior. Inteligentíssimo. Então o que ele fez? Botou uma linha de 5 lá. E falou pro Racing, vem me atacar, mano. Você que tem que fazer o gol. Eu não, já fiz o gol no Maracanã. E cuidado, que o Bruno Henrique ele é veloz. E o Bruno Henrique quase que ele dá uma arrancada ali no segundo tempo, que ele fez o juiz amarelar um jogador do Racing. Porque senão o Bruno Henrique provavelmente ia parar dentro do gol. Porque o Bruno Henrique é veloz. E também tem que ser apoiado, porque ele não tem mais 27 anos, ele está com 34. Ora, o Bruno Henrique continua sendo útil ao Flamengo, como foi útil ontem. Então o Felipe Luiz ganhou o jogo ontem, e a torcida do Flamengo, diga-se de passagem, calou o estádio dos caras. Eu estava vendo o jogo como você também estava vendo. Muitas vezes você ouvia muito mais a torcida do Flamengo do que a torcida dos caras. Os caras querem comparar a torcida deles com a nossa, querem falar que a torcida deles é melhor que a... Amigo, desculpa, eu sou da raça rubro-negra desde 1992. Desde 1992, eu estava no Maracanã quando caiu o alambrado na final contra o Botafogo. Desculpa aí, mano, caiu o alambrado, que foi 2-2. Desculpa aí, eu estava lá. Eu sou da raça desde 92, eu entrei pra Falange em 87. Eu tinha 14 anos. Depois eu fui pra raça. Então, de torcida organizada eu conheço. Eu conheço, porque eu estava lá. Então, de torcida organizada a gente conhece, a gente entende. Esse maluco aí, adestrador de plateias digitais aí não conhece não. Então, o torcedor do Flamengo calou o El Cilindro, o tal do Caldeirão. Cantou pra cacete. Se ouvia nitidamente a torcida do Flamengo cantando o jogo inteiro. E agora eles sabem quem é o malvadão das Américas. Estamos na final, certo? Sábado tem um jogo contra o Sport, temos que jogar e ganhar. Temos que apoiar o Samuel Lino, tem que dar força para ele sim, porque é o maluco que joga bola, ninguém esquece de jogar bola da noite pro dia. E o Felipe Luiz deu recado claramente durante a entrevista dele, que ele falou que o Flamengo, a torcida do Flamengo precisa apoiar jogadores que estão em baixa. E esse jogador, claramente, é o Samuel Lino. Infelizmente o Plata não vai poder jogar a final, mas tomara que o Pedro possa. Do recado, galera, deixe o like de vocês aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Sábado tem Flamengo Sport. Vamos jogar contra os já rebaixados, né, torcedor do time do Sport. E de novo mostrar para esses caras quem é de fato o campeão de 1987, que foi o Flamengo aqui no Maracanã jogando contra o Internacional. Isso aqui é Flamengo.